Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, estamos de volta. Mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Filé do Zezé. O Filé do Zezé é gostoso, cheio de coisa boa. Criança tem lugar aqui, porque tem o parquinho e por aí vai. E parece que vem uma grande reforma por aí. Ih, cala a boca, Geraldo, não é pra falar ainda. Vamos em frente, que atrás vem gente com gente boa, que tá comigo aqui do meu lado, que é a promotora Alexandra Beurlein. Como vai, meu amor, minha amiga? Boa tarde, Geraldo. Um prazer estar aqui de novo, né? O prazer sempre é meu, muito bom bater sempre. Papo aqui. O prazer é meu sempre. Até porque o meu público gosta de ser bem informado. Então quem vem aqui informa bem. Por exemplo, vocês estão agora com uma campanha, vamos chamar de campanha, contra essa questão do ônibus escolar. De um modo geral, está criando um maior problema, está todo mundo tenso. Eu não sei como é que as famílias ficam com isso, mas vocês estão fazendo uma campanha muito boa em relação, e eu quero saber como anda, por favor. Na verdade, a gente tem esse dever, né? Existe um programa, a Constituição assegura para a implementação do direito à educação vários programas suplementares. Perfeito. Né? Um deles é o transporte escolar. Exatamente. Que também está ligado ao transporte legal, né? Isso, porque a gente reconhece que para você garantir de fato o direito à educação, o acesso à educação, o aluno precisa ter como chegar à escola, né? A gente já viu muitas vezes alunos caminhando 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros para poder chegar à escola. Isso é um desestímulo para a escola. Com certeza. Então, e para o aluno. Isso. E muito para o aluno. Para o aluno e para a escola, claro, exatamente. Claro. Então, em razão disso é que hoje essa política nacional, que é de transporte escolar, ela disciplina que a maior distância que um aluno pode caminhar para ter acesso à escola ou ao transporte escolar é de 2 quilômetros. Se for mais do que isso, o aluno tem direito a um transporte escolar. Só que não é qualquer transporte, né? Transporte Sim, 2 escolar, quilômetros também não é brincadeirinha, não. Muito, Não, é muita coisa. É muito. Só que o transporte, e principalmente se for criança pequena ou pessoa idosa. Tá louco. Né? Pois é. E assim, só que além disso, para além dessa distância que já não não é brincadeira, pequena, né? Exatamente. Né? Que, assim, é um espaço mínimo, assim. Então, se o município quiser reconhecer que é muito grande e que pode ser diminuído, a gente, né, acha ótimo, mas por enquanto a média é essa. Mas, além disso, você tem que ter um transporte escolar que tem regras de trânsito, né, de regulamentação do transporte. Do próprio transporte em si. Porque o transporte escolar tem algumas regras, como o nosso carro. Você pode andar no seu veículo sem cinto de segurança? Claro que não. Então, por uma questão de segurança, no transporte escolar também não pode. Entre outras coisas. E o que a gente detectou foi que desde 2023 o município já tinha conhecimento dessas irregularidades, porque as diretoras de escolas, elas já remetem um ateste uma vez por mês, então elas informavam, fotografavam as más condições dos veículos, porque não são só ônibus, né? Ônibus, van, micro-ônibus. Então, todos esses veículos, as más condições, a desestrutura de uma forma geral. E era de uma empresa que se chamava Localine. A gente conseguiu, judicializando, que essa empresa fosse afastada, porque a gente tinha criança sentada no chão, a gente tinha goteira dentro do ônibus, a gente tinha porta amarrada com barbante. Que coisa. Saída de emergência que não funcionava.
cadeirinha de Pneu bebê, careca. pneu careca, cadeirinha de bebê presa com aquele enforca-gato, aquele negocinho de nylon. Então, uma série de irregularidades. Então, judicializamos, conseguimos a suspensão, uma aplicação de multa pelo descumprimento das decisões judiciais. Agora, só um parênteses. Nós estamos falando do transporte público. Municipal. Municipal, Isso, não é? com dinheiro público. Olha que coisa. Milhões, um contrato de milhões. E aí foram suspensos e agora o município encontrou uma saída estratégica de emergência legal, que seria fazer um termo de fomento com várias empresas diferentes para cada uma fornecesse um número X de transporte escolar. Então nós fomos hoje é 4 de junho, mas enfim, nós fomos hoje em algumas escolas, porque ontem nós recebemos denúncia de que os ônibus que estavam funcionando estavam nas mesmas condições das empresas anteriores. Pegaram o rebutalho e colocaram à disposição. E aí nós identificamos alguns veículos muito bons em algumas escolas de algumas empresas. O detalhe é esse, hoje nós temos várias empresas fornecendo, então facilita. E uma empresa específica, que foi a Bioética, nós fomos em 2 escolas, na escola Maria Cecília Pontes Carnaúba, uma outra amiga sua. Exatamente. E na escola... esqueci o nome da outra escola. Bom, em 2 escolas... Ieda Oliveira. E nessas 2 escolas, a gente encontrou transporte escolar fornecido pela Bioética em ônibus em condições terríveis, tais quais a da Localine. Inclusive, hoje estava chovendo, filmamos, mas chovendo muito dentro do ônibus. Claro. O piso do ônibus, agora eu quero saber quem é o responsável por isso. Eu tive medo de andar nesse ônibus. O responsável é o município. Pois é. Agora, esse município que é responsável... Aliás, o irresponsável é o município. Pois é, esse responsável que é o município, ao invés de fazer as coisas que precisam ser feitas como essa, gravíssimas, vai pagar milhões pelos artistas do mês de junho. Posso lhe dizer... Não os artistas nossos. A gente vem os nossos ficam relegados. Que seja bloqueada essa verba. A gente vem pedindo ao Poder Judiciário. Tem que fazer. Já vem várias vezes pedindo e tem sido aplicadas outras medidas que a gente viu que não estão sendo que não consegue. suficientes. Agora eu lhe pergunto, o que é que a gente tem para comemorar? O que é que a gente vai celebrar no São João quando a gente está com as crianças fora de sala de aula? Mas veja bem, o que eu acho, aquele famoso ditado do leite derramado, né? É aquele, né? Espera acontecer para depois fazer alguma coisa. É a mesma coisa daquela estrada lá a ladeira do Catolé. Ou para aquilo, ou vai ser um negócio sério. Pois é, exatamente. Não é? Nós estamos cheios de... Todo mundo vê, né? Menos o gestor. Não, o gestor não quer saber. O que é isso? Não é por aí. Ó, Geraldo, teve um desses ônibus hoje. Eu tive medo de andar no corredor dele, porque ele estava com um alçapão quebrado no meio, bem na entrada do ônibus, e no fundo, só a chapa. Sabe aquela chapa que seria para ser em cima e ter uma estrutura embaixo segurando? Perfeito. Só a chapa, que você vendo a pista pelos buraquinhos. Que absurdo. Eu fiquei com medo. O jornalista entrou com a gente e eu disse, cuidado, por favor, morrendo de medo de um acidente, a gente ali dentro do ônibus. Agora, Alexandra... Agora imagine você circular isso com criança, adolescente, idoso. É um absurdo. Agora eu pergunto a você, o judiciário está sabendo disso também? Assim, a gente peticiona, cada fiscalização que a gente faz, a gente peticiona. Como é o poder do... O Ministério Público e o Judiciário também. Veja, a Defensoria. A gente tem atuado no transporte junto, Ministério Público e Defensoria do Estado, certo? Certo. Então a gente tanto faz as fiscalizações juntas, como as petições juntas, as recomendações juntas. Porque é um interesse das coletivo, duas instituições, de todo mundo. Face a defesa do direito à educação. Agora eu pergunto a você, por que não se respeita? O que é preciso ainda acontecer para se dar suspendeu, lei, acabou? Olha, Geraldo, eu não sei, porque a gente pede ao DMTT que ele próprio retire de circulação isso, e não se retira. A gente já oficiou a PM, ao BPTran, pedindo fiscalização, o BPTran não apreende os ônibus. A gente, enquanto Ministério Público, não tem a autoridade para apreender esse veículo. Mas o TJ tem. Se o judiciário determinar, sim. E esses veículos têm que sair de circulação. Porque eu não sei exatamente se eu estou certo, mas seria aqui o quê? Um mandado de segurança, alguma coisa assim? Não, dentro da própria ação civil a gente tem pedido que retire de circulação.
Tem que acontecer. Depois acontece um negócio sério por aí, Deus me livre, espero que não aconteça. Aí eu não sei quem é que vai responder por isso, é um absurdo. E assim, a gente fica indignado porque a população cobra, né? Os alunos estão desde 10 de fevereiro, quando começaram as aulas, sem regularidade no transporte. Deveriam ser 240 veículos, a gente não tem 240 veículos desde 10 de fevereiro, ou seja, é um semestre perdido, com risco de perder o ano letivo, porque vai ter que ter reposição, mas tem um momento que não dá mais tempo hábil de fazer reposição. Perder vidas. E o mais grave é isso. Agora a gente fica rezando que não aconteça. E ao mesmo tempo perguntando aos gestores, porque teve uma audiência pública que está gravada, que o gestor me respondeu, nunca houve acidente. Eu disse, o fato de não ter havido... Não quer dizer que não vai haver, né? Porque a gente está de fato brincando com a sorte. Exatamente. Agora eu quero mudar de assunto radicalmente. Vamos para um assunto que talvez nunca tenha sido falado, nem aqui nesse programa, e talvez em muitos outros não tenha acontecido. Você está com um trabalho também voltado para as profissionais do sexo. Isso. Não é verdade? É. Que têm direitos adquiridos durante muitos anos, talvez. Mas não sei mais, a visão que se tem continua aquela visão completamente extrapolada. Eu pergunto a você, que trabalho é esse e como é isso? Veja, a gente, dia 2 de junho, é o Dia Internacional das Profissionais do Sexo. É o dia de luta pelos direitos dessas profissionais. Então, no dia 2, a gente, enquanto Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública do Estado, a gente lançou uma campanha Respeite Meu Job. O job é o jeito que elas falam do trampo que a gente falava antigamente, né? Que é o trabalho. O que é que essa campanha quer? Dar visibilidade à profissão mais antiga do mundo. É verdade, a mais antiga do mundo. Reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupação. Quer dizer, é uma ocupação, é um trabalho legítimo e legal. Legal. Verdade. Legal. Que, aliás, é uma coisa que até as pessoas não sabem, de modo geral, que é legal. É legal. A prostituição em si, o que eu quero fazer com o meu corpo e o meu negócio entre adultos aptos e capazes, 2 adultos absolutamente capazes, podem fazer o negócio que eles entenderem. Se eu quero vender meu corpo e prestar um serviço, problema de cada um. É um contrato, cada um faz a sua parte, né? Agora, claro, repetindo, né? Pessoas maiores e capazes. Com certeza. Né? E aí o que é que acontece? O que é ilegal é a exploração desse trabalho. Sou eu me aproveitar de uma vulnerabilidade de uma pessoa para fazer dela o meu meio de ganhar dinheiro. Perfeito. Explorar o corpo daquela mulher. Exatamente, um terceiro. Eu estou falando mulher, porque a maior parte dos profissionais é mulher, então é das profissionais. E aí, essa exploração é que sim é ilegal no país, né? E qual é a luta exatamente? Então, a primeira é pela visibilidade. Certo. É isso que você disse. Que a maioria das pessoas nem sabe que é uma profissão, que é legal. Perfeito. A discussão da coisa. A segunda é tirar um pouco do romance que existe sobre a profissão. Que diz assim, porque as pessoas trabalham porque são sem vergonha, trabalham porque não sei o quê, trabalham... Quando você começa a... Bom, essas instituições que eu falei, Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho e DPE, a gente atua com a população vulnerável. Claro. Né, em situação de vulnerabilidade. É um problema social, inclusive, grande. Quando a gente ouve essas histórias, aí, Geraldo, eu vou sugerir essa pauta para você. É um lugar que vale a pena você ouvir. Eu ia até ter sugerido para fazer isso hoje mesmo, sabe? Mas acho que merece uma escuta mais próxima delas. Quando você ouve as histórias, por que não? São, a maior parte, meninas que foram abusadas sexualmente quando crianças e adolescentes, que culturalmente, ao invés de ser vistas como vítimas, são vistas como sedutoras, jogadas na rua pela própria família e que são exploradas sexualmente quando adolescentes e depois não encontram outro caminho que não seja esse para sobreviver. Entram em droga, vivem em situação de rua e aí a vida vai embolando que
aí não tem educação, não tem nada que... Educação formal, que eu digo, Claro. que permita a reinserção. Se você ouve, a maior parte delas diz, eu gostaria de fazer um curso para conseguir uma profissão melhor e sair dessa vida. Tem uma delas, Geraldo, que trabalha na Praça Monte Pio, eu não vou dizer o nome, se ela quiser depois vir aqui, eu acho que é uma personagem que vale a pena, que foi colocada para fora de casa com 13 anos. Pois é, são esses problemas que mostram o passado de uma pessoa que precisam ser analisados. Aí com 13 anos, o que é que uma menina de 13 anos, que não tem para onde ir, é colocada na rua, vai fazer para comer? Ela pode roubar. Com certeza. Ela pode ir para o tráfico. Ela pode fazer um monte de outras atividades. Ou vender o que é dela. Ou vender o próprio corpo. Claro. Eu, sinceramente, fico na dúvida se eu teria escolhido a legalidade como ela escolheu. Talvez eu tivesse optado pelo tráfico, pelo roubo, não é? Porque a violência que ela pratica com ela mesma... Aí você toca num ponto absurda. muito interessante, porque quando você busca a legalidade para a profissão, você está buscando também uma maneira de inseri-las num projeto social completamente diferente. Exatamente. Não é? E também legitimar as que de fato escolhem essa profissão. Que existem algumas que querem, que é uma forma legítima de trabalhar, não tem problema nenhum. Lógico. Né? Mas, além disso, a gente precisa mostrar que o olhar que a sociedade coloca nessas pessoas é muito pesado. Então, a gente tem uma história muito interessante da China, e essa eu posso dizer o nome porque é líder do movimento, que ela diz o seguinte: quando ela foi se cadastrar no cadastro único, que quis colocar a profissão, profissional do sexo, a pessoa, né, que estava cadastrando disse assim: por que a senhora não bota ambulante ou não sei o quê? Não bote não, como se fosse um demérito, verdade, né? Ela disse: não, eu criei meus filhos com essa profissão. Eu vivo, eu sustento a minha casa, eu não pago e eu pago minhas contas com essa profissão. Registro assim. Mas veja, a maioria tira, né? Problema social mesmo, né? Mas que se vocês conseguem essa legalidade, mas conseguem além da legalidade, uma inserção no profissionalismo, aí tudo muda. Né? Aí não fica só aquela profissão. A gente vê muitas delas, por exemplo, vítimas, quando algumas pessoas, geralmente homens, contratam esse serviço, depois não quer pagar. Aí elas se revoltam. Isso é histórico. Isso. Aí o que é que acontece? Elas vão registrar qualquer ocorrência, não se registra. É como se elas não tivessem sofrido violência, elas não entendeu? existissem. Como se elas não verdade existissem. é essa. Pessoas que acreditam que podem fazer o que quiserem com aquele corpo e não o que foi contratado, né? Então, porque a mulher está naquele espaço, Verdade. acha que ela é um objeto e pode ser feito com ela o que ela fizer, e isso não é Nós real. vamos intensificar esse assunto. Vou combinar com você para a gente intensificar mais. Lamentavelmente, o tempo acabou e chegou no seu sempre também. Voa, não é? Sempre voa. Né? A gente E você também tem outros. É verdade. Muito obrigado sempre por um você prazer ter vindo. imenso. Um abraço do Matheus, hein? Diga a ele que volte. Digo sim. Tá Obrigada bom? demais. Obrigado mesmo. Vamos até os nossos comerciais, gente. Lembrando do Sebrae, como você já sabe, e mais uma entrevista boa, de peso, como foi a primeira. Vamos lá, gente. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão.
Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. 33 anos trazendo gente boa e sempre me surpreendendo. Que a convidada agora, a nossa segunda convidada de hoje, sempre me surpreende, já foi minha convidada algumas vezes aqui e lá no Tribunal da TV Cidadã, na Rádio Senado Cidadã e por aí vai. Marta Varallo, que é a diretora de Recursos Humanos do Tribunal. Mas é uma cabeça. A cabeça dela gira para todos os lados, mas sobretudo ela pensa em gente. Isso é o mais importante de tudo. Não pensa porque o cargo é esse, não pensa porque ela gosta disso, não. Ela pensa porque realmente é uma coisa dela. Ela pensa em gente, isso é muito importante, não é, Marta Varallo? Que bom que é estar aqui com você mais uma vez no Filé do Zezé. Eu vinha hoje descendo e pensando assim, a gente cruza naqueles corredores há anos, né? Há anos. Não nos falta tempo. Exatamente. E não nos falta pauta. É verdade. E isso é muito legal, claro. Porque falar de gente é falar do mundo. É falar de tudo. Falar de gente nada pode ser mais motivador do que falar de gente em qualquer instância. Verdade. Então essa é uma pauta que nunca vai acabar. É verdade, é um desdobramento humano o tempo todo, fantástico. O tempo né? todo, independente de estar fazendo gestão de pessoas, ou convivendo com pessoas, ou pessoas, gente. É um mundo absolutamente diversificado. E aí que vem a grande pergunta: como é lidar com um mundo completamente diversificado? Um problema aqui, outro problema ali, outro aqui, outro que não é problema, a solução que vem para aquele problema e por aí vai. Primeira coisa é você entender que as pessoas são diferentes entre si, elas são pessoas. Então, a primeira coisa não é pensar que você vai lidar com problemas, você vai lidar com pessoas. Exatamente. E pessoas que trazem algumas vezes problemas que você precisa, na condição de gestora, auxiliar a resolver, dar caminhos para andar. E quando você não tem solução, você precisa acolher, ouvir, muitas vezes fazer até um papel orientador, acalmar. Olha, eu vou um pouco mais além, se você me permitir. Eu acho que a gestão que é a sua, por exemplo, a dificuldade, entre aspas, dela, ou a coisa bonita dela, é que você lida com problemas os mais diversos, que podem estar acontecendo ou não estar acontecendo, vem da cabeça de um, da cabeça de outro, você, de repente, você está com aquela enxurrada de coisas diferenciadas. Como é que você lida com isso? Calma. A primeira coisa é não se colocar como sendo o outro, é se colocar só no lugar do outro, senão não consigo dar solução. É verdade. Eu vou pegar especificamente na questão da gestão, porque eu acho que isso vai nos trazer um cenário diferente. Fazer gestão de pessoas, além de ter uma boa escuta, você precisa ter caminhos para andar. Sem dúvida. Dentro de uma instituição, e a gente até conversou sobre isso outro dia, quer seja pública ou privada, se a gestão de pessoas não for entendida como gestão de uma instituição, a gente não vai sair do lugar. Tem que ter os dois olhares. Né? Porque não existe empresa pública ou privada sem pessoas. Então, elas são o nosso primeiro... As pessoas têm que ser o nosso primeiro olhar. Depois vem todo o resto. Eu chamaria de o primeiro produto. Mas é o produto mais importante. Exatamente.
Porque a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de inovação tecnológica, a gente fala de tanta coisa linda que está acontecendo no mundo, de evolução da ciência, mas tudo isso, por trás de tudo isso, tem quem? É verdade, muda tudo. Tem gente. Né? Eu acho que a gente que lida na mesma instituição, com muito prazer, a gente vê problemas os mais diversos, os mais diferentes. Agora, você, como gestora, exatamente do pessoal, não é brincadeira você saber que aqui tem um problema que pode criar um outro com esse aqui ou pode ser dissolvido. Eu acho que você faz um papel também muito de psicologia, de tanta coisa junta que tem que juntar, não é isso? E é o lindo da coisa. Você acaba aprendendo a fazer gestão de conflito. Porque às vezes um problema tão pequeno entre as pessoas pode gerar um problema gravíssimo. Não tenha dúvida. Então, às vezes, chamar as pessoas, ouvi-las, por isso que eu falo tanto da escuta, ouvi-las, ouvir um lado, ouvir o outro. Não tem aquela coisa de quem só conhece um lado da moeda não conhece lado nenhum? Eu acho que é importante você ouvir as pessoas separadamente ou conjuntamente, mas ouvir primeiro e propor de forma muito leve que essas pessoas conversem, que essas pessoas tentem encontrar um caminho de convívio. É verdade. Dentro do ambiente de trabalho, você não vai lidar só com pessoas que você vai ter afinidade. A gente tem que buscar convergência. É convergência. Isso é convergência. E conviver com o diferente é muito legal. Sem dúvida alguma, porque você aprende, é lógico. Sem tamanho. E ali naquele espaço nosso, né, dentro do tribunal, é muito interessante porque você lida com situações como o etarismo. Nós temos um volume de servidores com acima de 60 anos muito grande. Hoje nós temos já um volume de novos servidores, muito jovens, com menos de 30 anos. Diga-se de passagem. Chegando com uma competência incrível, verdade. Mas o que não tira a competência e o trabalho feito daquele que está com mais de 60 anos e que contribuiu com aquela gestão por mais de 40. É verdade. E além disso tudo, nós ainda temos os nossos jovens aprendizes. Isso é fantástico. Que não é só isso é fantástico. Um programa social. É muito mais do que isso. É um aprendizado diário conviver com aquelas crianças que são vulneráveis de diversas formas. Não é só a vulnerabilidade social ou financeira, ou é uma vulnerabilidade que às vezes é multifatorial. Mas com uma oportunidade espetacular. Ímpar, porque quando muitos deles não teriam essa oportunidade de uma convivência com uma outra casta intelectual, com uma outra casta de aprendizado profissional. Eu acho que essa mistura é que é o interessante da coisa. Sabe, quando você pega aquele jovem aprendiz e coloca naquele mundo institucional. Não, você tem que fazer isso assim, assim. Não, vai lá, vai. Não, fulano, procure fulano, assim, assim, assim. Eu acho isso fantástico. E é bacana porque quando eles chegam tímidos, eles chegam assustados, mal dão um bom dia. E aí você começa a dizer assim, bom dia. E o bom dia não somente como uma expressão de boa educação, mas o bom dia do eu estou desejando que claro você tenha que sim, bom dia. Exatamente. E aí daqui a pouco eles começam a se soltar e eles começam a propor e eles começam a ter voz. E isso é muito bacana. E eu sei que o futuro de muitos meninos que passaram por ali, passaram por mim ao longo desses anos, o futuro foi brilhante. A gente tem casos ali, Geraldo, e você sabe disso, de meninos que começaram conosco como jovens aprendizes, foram para uma faculdade de Direito, Contabilidade, Ciências Econômicas e por aí vai, jornalismo inclusive, se tornaram nossos estagiários e permaneceram na instituição. Exatamente. E eu acho isso formidável. Isso é incrível. E quanto mais se puder aproveitar a verdadeira prata da casa, melhor. Mais ouro nós vamos ter.
Eu acho que hoje a gente já vem colhendo vejo que louros sim. pelo ouro. Exatamente, é fantástico isso. E isso é um mundo que você vive. É. E é esse mundo que você vive que eu acho que ele traz felicidade. Traz, em alguns momentos ele traz uma... Eu não vou ser hipócrita de dizer que tem dia que eu chego em casa me sentindo muito pequenininha diante daquela imensidão de pessoas e diferentes vidas para exatamente. lidar. Mas na maior parte das vezes é um convívio onde eu dou muito, mas eu ganho muito mais. Mas ganha, claro que ganha. Ninguém sabe tudo, para começar a brincadeira. Como é bom você aprender determinadas coisas com um jovem. Aconteceu um fato. Não sei fazer isso. Vem cá, me diz uma coisa, você entende disso? Vem, eu canso de fazer isso. Vem cá, me ajuda aqui nesse negócio aqui, ó. Não sei como é que é esse negócio, né? Eu canso de fazer isso. Aconteceu um fato, Geraldo, que foi muito marcante para a gente, de um menino que é nosso jovem aprendiz, e ele inclusive é um jovem aprendiz de abrigo, ele é de um abrigo, e nós estávamos com um problema dentro da diretoria, precisávamos resolver rapidamente, e aí senta, discute como é que faz, e ele sentadinho ali no lugar dele, ele é extremamente inteligente, mas muito tímido ainda na época. E de repente eu falei, gente, quem tiver ideias, por favor, deem ideias, porque a gente filtra aqui, vamos achar uma solução. Muito bom. E aí de repente ele fez assim, muito timidamente no início, eu acho que eu tenho uma solução. Olha que beleza. Aí eu disse, fala pra mim, e se nós fizéssemos isso, isso e isso? E eu parei e falei, tá fechado? É a melhor solução. Que beleza. E aí, em 5 minutos, Geraldo, ele já estava preparando uma planilha do Forms para a gente já jogar no grupo, para já coletar a informação, para já fazer a pesquisa rapidamente. Então você vê, é só dar voz. Muito dê bom. Oportunidade, dê voz, Muito porque bom. eles têm o que dizer. Agora é preciso também uma coisa muito interessante, que é o outro lado. Isso aí entra até com a questão da saúde mental, que eu quero entrar um pouquinho. Mas quando você pega um cidadão desse, que ele dá uma ideia que você aproveita, é preciso prepará-lo para o futuro. Futuro dentro da instituição e fora da instituição, para ele num determinado momento da vida, não se julgar o todo-poderoso, não se achar o... Entendeu? É muito perigoso. É perigoso que eu digo as pessoas precisam saber dar vida àquilo que estava acabando de nascer. E da vida é fazê-lo prosperar com uma mentalidade bonita, sólida, de divisão. Você entendeu? Aí eu vou falar um pouquinho de uma coisa que a gente discute muito, chamada liderança. Isso. A forma de liderar vai determinar muito do comportamento dos liderados. Claro. Se eu, na condição de líder, não mantiver o tempo todo a noção do meu tamanho e do meu comportamento, que deverá servir como exemplo, eu não posso modular o comportamento dele lá na frente. É verdade. Então, uma das coisas que eu sempre tento é exercer uma liderança o menos tóxica possível, mas sempre servindo de alguma forma como exemplo. Se tiver que varrer, vamos varrer juntos. Se tiver que carregar processo, vamos carregar juntos. Se tiver que aprender novas tecnologias, vamos aprender juntos. Porque na hora que você se coloca no papel de liderança, sim, aquela pessoa que vai ter que cobrar, que vai ter que pedir que o serviço seja feito com a melhor qualidade possível. Mas se isso for feito de um jeito leve e exemplar, a coisa funciona. É muito interessante tudo que a gente vem falando aqui nesse programa hoje. E sobretudo para eu passar uma pequena mensagem. Procurem saber qual é a função real de alguém que faz o gerenciamento de pessoas. É a que faz a folha de pessoal, né? É a que suspende, é a que bota de castigo, é a que demite. Não é nada disso. É um pouco, mas muito pouco, do que a Marta já falou.
porque se eu pudesse eu ficava 2 horas com ela aqui. Mas não é verdade? Quanta coisa bonita existe nisso. Muito. Por exemplo, e não temos muito tempo para falar, porque você realmente é tão boa que o tempo vai embora. Como é cuidar da saúde mental dessas pessoas como um todo? Olha, Geraldo, a gente tem tido, é engraçado, a pandemia nos trouxe algumas coisas difíceis, mas por outro lado a pandemia nos desmistificou sobre algumas Verdade. coisas, ela nos ajudou a sair da casinha. Se as pessoas têm adoecido mais mentalmente, talvez. Mas as pessoas perderam o preconceito de falar das suas doenças. E o mais interessante da saúde mental é que ela é democrática. Ela é democrática. Ela vai atingir o jovem, o idoso, o pobre, o rico, saúde mental é democrática. A doença mental, o transtorno mental, ele é democrático. Perfeito. Hoje o Tribunal de Contas, ele está muito bem inserido dentro de projetos nacionais de cuidados preventivos com a saúde mental. É verdade. Multidisciplinarmente, isso hoje dentro da Diretoria de Recursos Humanos, com coordenações vinculadas a nós de coordenação médica, que hoje tem como coordenadora uma médica psiquiatra, Exatamente. coordenação de psicologia, que tem uma psicóloga clínica incrível e uma equipe, coordenação de serviço social, com uma assistente social que se dedica profundamente aos servidores daquela casa, mas a gente também tem hoje a corregedoria envolvida com a saúde mental. Agora acabaram de lançar, por exemplo, a cartilha Exatamente. tratando sobre ética. Ética também é saúde mental. É verdade. Faz parte No ambiente de trabalho? Eu fico chateado, sabe, com esse programa aqui, porque ela mexe com a minha saúde mental para baixo. Porque eu estou com uma convidada dessa e não posso continuar, e não posso. Tem que marcar outra, assim, tem que marcar rápido. A gente marca. Não é? Porque tem que ser assim. Olha, lidar com você é fantástico. Eu adoro nas reuniões de diretoria que a gente faz, quando você pega a palavra. Tem gente que diz assim, Marta fala demais, eu acho que fala de menos. Sinceramente, eu acho que fala de menos. Por quê? Porque você tem lições a dar. E lições a dar é gestão de pessoas. Eu espero que você continue dando essas lições, que ocupe cada vez mais o tempo para falar, muito pelo contrário, porque se você ficar muda, não vai funcionar. E que você ouça, através desses ouvidos tão interessantes, o aplauso de todos nós. Muito obrigado. Eu só posso agradecer sempre, Geraldo, e me colocar à disposição sempre aqui no Filé do Zezé, no Bate-Papo, e em qualquer outro lugar, porque falar de pessoas é isso aí, é só prazer. Muito obrigado, o prazer é meu, e como é, obrigado por ter vindo. Obrigada também. Mais uma vez. Obrigada e vamos a uma todos. terceira convidada, que há muito tempo não aparece nesse programa, porque não estava aqui no estado. Vocês vão gostar, viu? Vou dizer logo o nome dela, Tereza Nelma. Boa, uma guerreira e tanto. Vamos lá para os nossos comerciais, lembrando o nosso Sebrae, que a gente nunca pode esquecer, e voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Esse programa está me dando tanta alegria que vocês nem imaginam. Uma delas está aqui, a nossa terceira convidada. A ordem não tem nada a ver com a qualidade das pessoas, são todos iguais. Eu estava com muita saudade dessa pessoa, que desde que eu cheguei aqui, que eu acompanho a vida dela, desde que ela começou lá como vereadora do PSDB, fomos do mesmo partido, por sinal. Interessantíssimo, eu gosto muito dela. Chama-se Tereza Nelma. E para não terminar a brincadeira assim, eu adoro a filha dela, Teca Nelma, que vocês conhecem. Então é um negócio realmente muito sério, viu? Como é que você tá, Tereza? Que bom revê-la. Tô bem, tô muito feliz que eu voltei para casa, né? Passei esses 2 anos e meio em Brasília e agora voltei aqui com a missão para a Secretaria de Estado da Cidadania e Pessoa com Deficiência, que é um assunto que eu gosto. Sempre gostou. Sempre gostei, continuo muito fiel. Mas me conta uma coisa, eu soube que você ficou apaixonada pelos peixes, pelos camarões, por tudo. Me conta essa história. Quando eu perdi a eleição, né, eu fui convidada para continuar em Brasília. E aí eu participei do grupo de transição do Lula, essa coisa toda, e recebi o convite do PSD, do presidente Kassab, para que eu fosse secretária de Aquicultura. E eu não sabia nem o que era aquicultura, que é criação de peixe, camarão, algas, moluscos, ostras, ou construção de piscina, ainda estava naquela. Tudo. E aí eu disse, a Teca Nelma até me ajudou, que eu cheguei em casa e disse, olha, eu não vou não, que eu não sei o que é isso. Aí a Teca, mas só tem um jeito de estudar. É verdade. Aí eu fiz imersão, hoje eu domino, sou apaixonada. Então deixa eu por essa área. Gostei dessa, apaixonada. Deixa eu aproveitar para lhe perguntar, como está a aquicultura no Brasil? Do Brasil, nós temos na região sul, é a área mais desenvolvida. Apesar de que aqui o Nordeste tem um grande potencial, mas há poucos investimentos. Lá no Sul não, Sul e Sudeste, né? Paraná é primeiro lugar no Brasil na produção de tilápia. Perfeito. Alagoas que tomou conta do Brasil. Tomou conta do Brasil. Em todo lugar não você encontra tilápia. E Alagoas... Inclusive aqui no Zezé, viu? Tilápia é muito boa daqui, boa. Né? O filé da tilápia é maravilhoso. Exatamente. Então, mas é porque hoje o mundo está precisando de alimentos. Verdade. A fome impera o mundo. E o peixe, na realidade, é a única proteína, que é o único bicho que contém 30% de proteína. É verdade. Que é o que o homem precisa, o que a pessoa humana precisa. Então, nós precisamos criar o hábito de comer peixe. E tem mais, viu? Ele fica olhando para todos nós aqui, dizendo, pode me pegar. Até de graça, não tem problema nenhum. Não é? Realmente então, é um negócio lá fora, no mundo inteiro, há um investimento muito grande. Aqui em Alagoas, eu estou tentando ver se eu consigo desenvolver essa economia, porque o pescado em Alagoas, ele tem um grande potencial. Ele tem o mar, tem as lagoas, tem o rio, tem os açudes, entende? Quem está cuidando disso aqui é o Regis Cavalcante, né? O Regis agora assumiu a DEPA. É a DEPA. A DEPA, que é uma agência para cuidar da pesca e aquicultura. Exatamente. Esteve aqui conosco. Então a gente está tentando, eu estou junto, né? Nós estamos fazendo parte do governo, mas precisamos investir na aquicultura. Muito bem, mas também precisamos investir e muito na cidadania desse povo e sobretudo nos deficientes, né, que tem que ser olhados de uma maneira mais justa. E você deve ter vindo para isso. Eu vim com essa missão, né, da gente traçar uma melhoria de qualidade de vida das pessoas que mais precisam, né? A pessoa com deficiência precisa de políticas estruturantes. Não sei se você ouviu falar agora, há pouco tempo, acho que há umas 2 semanas, saiu o censo de 2022. Certo. E coisa muito triste, Alagoas voltou a ser primeiro lugar em quê? Em número de pessoas com deficiências proporcionalmente o maior do país. Isso é terrível, terrível. Isso é terrível, a gente fabrica, você já pensou, nós temos aproximadamente 300 mil pessoas com deficiência.
E o mais triste disso, Geraldo, é que esses 300, a maioria são analfabetos. A maioria está na periferia. Não tem condições nenhuma da cidadania e nós queremos construir. A gente trabalha na diversidade da pobreza, do analfabetismo, do não acesso à saúde, à educação. Então a gente precisa fazer uma coisa mais lógica e mais efetiva do social. É verdade. Porque não se faz só política com estradas e rodagens. As pessoas fazem parte disso. É verdade. E outro problema muito sério é que tem que ser pensado de maneira emergencial sempre, porque a proliferação do problema é muito grande. Muito maior. Você veja que a gente tem uma geração de 2015 para cá, que são os meninos, as crianças que tiveram o Zika vírus. Exatamente. Né? Então, são mais de 1.000 no Brasil. São crianças e adolescentes agora, já tem jovens, já tem crianças com 10 anos, 11 anos, né? E você fica vendo assim o que fazer, porque é uma síndrome que você não conhecia, você não sabia o quanto era fatal a picada do inseto, principalmente das mulheres grávidas. Então, esse olhar do governador Paulo Dantas, ele tem tido, né, de buscar melhorar a vida das pessoas de Alagoas. E ele me convidou... Não, ele foi buscar a pessoa certa. Não estou fazendo presença para você não, porque eu disse aqui a você, até antes de começar, ou começando o programa, você é uma guerreira. Você não deixa por menos um negócio desse. E aí eu pergunto a você, quais são os índices de hoje em Alagoas e quais são os índices que você acha que o governo pode alcançar? Olha, os nossos índices estão melhorando, né? Mas nós precisaríamos de mais recursos, de mais programas estruturantes, políticas públicas. Nós temos defasagem na moradia, a gente precisava ter mais. A questão do trabalho, a questão do acesso à educação, a essa população, né, que você vê onde nós temos muitas dificuldades. Mas o governador e toda a sua equipe tem esse olhar. Hoje mesmo eu participei da reunião do Alagoas Sem Fome, muito importante, todas as secretarias junto, tentando encontrar as universidades, os conselhos, discutindo o que há de melhor para a gente acabar com a fome de Alagoas. E achei muito interessante, Geraldo, que apareceu em jovens, estudantes do IFAO, com uma alternativa lá para Marisqueiras, olha que umas beleza, peneiras automáticas, porque elas fazem manualmente peneirar o sururu. Agora não, eles estão já com o protótipo. Não sabia disso. De uma peneira que vai peneirar o sururu. Mas ainda protótipo. Mas já está bem adiantado. Eles estão pensando em iniciar lá na cooperativa Copimares, das Marisqueiras, lá no Vegel. Mas graças a Deus, deixa eu levantar uma hipótese aqui. O governo do estado tem um negócio chamado Desenvolve, que eu acho que atinge bem as marisqueiras, que podem se transformar em MEIs, não é verdade? E um projeto desse ser financiado pelo governo. A agência, né, a Desenvolve, que é uma agência onde nós podemos buscar recursos, créditos e crediários para as pessoas, é isso que nós estamos pensando. Esses dias eu estive conversando com Kátia Borne sobre isso, onde, Tereza, vamos para a Desenvolve para ver a gente conquistar, porque nós precisamos incentivar muito o empreendedorismo. Perfeitamente. Hoje, eu não sei se você já viu, as mulheres mães atípicas que estão fazendo feiras. É verdade. Feiras de empreendedorismo. É claro. É comida, é crochê, é quadro, é pintura, sabe? E elas estão indo em todos os lugares e levam seus filhos também. Agora você veja o seguinte, nessa área que nós estávamos falando, você desenvolveu o empreendedorismo entre pessoas, inclusive, de baixa educação, que depois vai estimular uma outra educação, uma outra maneira. Meu Deus do céu, é maravilhoso isso. Você descobre novos talentos, novas habilidades e dá uma
coisa que eu digo que o homem, quando eu falo homem e a mulher, Sim, claro. só tem dignidade quando trabalha. Mas não tenho a menor dúvida nenhuma. Porque não depende, ele tem a sua autonomia e tem a sua independência. É verdade. Então, esse buscar, a gente vive muito buscando uma forma de diminuir a pobreza. Exatamente. E esse compromisso, o governador Paulo e a Paula Dantas, todos estão muito envolvidos. É muito interessante. O que nós precisamos é de mais investimentos, mais recursos para o nosso Estado. Até porque, veja bem, quando você investe nessa população, você está investindo em educação, você está investindo em saúde, você está investindo em tudo que o Estado precisa. Sim, sim. Não é verdade? Verdade. O nosso Estado, desde a época do Renan Filho, quando o governador deu um pulo de qualidade. As nossas estradas, nossas rodagens, Verdade. a estrutura física. O Paulo tem esse olhar, mas ele também tem um olhar mais humanizado. Ele tem um olhar mais próximo do povo. Eu digo sempre que ele é um sertanejo. É um sertanejo, é verdade. É um sertanejo que sabe, né, o que é sofrer. Apesar dele vir de famílias de classe média alta, mas ele convive no seu dia a dia. Isso é muito Então, importante. Muito importante esse momento que a gente está vivendo, e eu fico vendo que uma secretaria como a nossa é uma das pioneiras do país, que trata da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, das crianças e adolescentes em situação de violência e os animais. Então, eu estou com a pauta recheada. Está mexendo com eles ali, ó, falando dos animais, né, meu filho? Aqui todo mundo é apaixonado por animal. Fala não que ter canelma é um caso sério. A busca de cachorro, a gente tem. É o único momento que a gente briga, é isso, discute. Porque por ela lá em casa era só cachorro. Não, ela adora. Por eles era um jardim zoológico lá. Olha, não tem nenhum jardim zoológico, mas tem coelha, tem tartaruga. Jura? Tem uma coelha que é a loucura lá. Meu Deus do dentro do apartamento. Essa juventude de hoje, Geraldo. Tudo bem, sem problema. Não, isso tudo eu acredito, sabe? Sim. Agora, o que a gente precisa realmente acreditar é que a sua secretaria, ela tem uma função muito além do que se possa imaginar em termos de desenvolvimento do Estado. Sim. Isso é preciso que todas as autoridades, de baixo para cima, de cima para baixo, entendam isso. E que hoje tem uma secretária altamente competente, porque eu conheço você. Eu sei que você não veio para brincar. Ou veio? Eu vim para ajudar, eu pensei vim que para fosse trabalhar. Eu nem tenho tempo de brincar. Não sabe o que é isso. Que eu vivo buscando sempre ajudar o próximo, fazer o bem, transformar. A sua equipe? Minha equipe é muito boa. Tá certo, aproveitei muita gente que já estava, eu não vim aqui para desmanchar, nem para começar. Claro. A roda já está girando e a gente precisa aproveitar o que há de bom. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Claro que as pessoas chaves a gente troca, mas a parte finalística, a parte técnica, vamos continuar trabalhando pelo bem. Tem que ser. Não, para trabalhar é você mesmo. Não tem outra. Você está segurando uma camiseta aqui e eu estou curioso desde que você chegou. Olha, o que será isso? Mas olha, essa camiseta, desde ontem que eu peço para minha equipe, não esquece a camiseta para me levar para Geraldo. Porque iniciou o mês de junho. Junho é o mês violeta, que é que legal. O junho da violência contra a pessoa idosa. Eu vou guardar isso até ficar idoso. Então, eu trouxe para você. Puxa, muito obrigado. Tá? Muito obrigado mesmo. Mais do que muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte. Pode ir falando, porque eu vou vestir. Nós iniciamos segunda-feira acendendo as luzes do Museu Floriano Peixoto. Ficou lindo, hein? Ficou lindo. Lindo. Foi. Tá certo? Muito onde houve grandes apresentações. Tá Tem certo? umas... Tá, o microfone não precisa ir, não. Vamos lá. Pronto. Tira o óculos. O óculos está aí. Isso. Pronto. Isso aqui é uma entrevista à vontade. Eu tô sem microfone, é verdade.
verdade. Mas não tem nada não estava programado, mas eu estou fazendo isso com muito carinho. Que eu diria que é um carinho pelo trabalho que você exerce e muito especial por você, que eu admiro demais esse tipo de trabalho. E eu quero levar você lá na TV Cidadã, Sim. lá na Rádio Senado, na Rádio Senado Cidadã também, que é para você começar a desenvolver isso da melhor maneira Certo. possível, jogar tudo por aí afora. Porque a coisa mais importante é que a gente sabe que a questão da pessoa idosa é todo o futuro de todo ser humano. Ah, sem dúvida. Não tem como escapar. É verdade. Né? Então, vamos trabalhar em prol disso. Eu quero fazer uma grande campanha para que as pessoas idosas sejam tratadas com respeito, com dignidade, que não sejam abandonadas. Você sabe que em Alagoas nós temos 23 abrigos. E desses 23 abrigos tem aproximadamente 1.000 pessoas idosas e 90% são pessoas abandonadas. É verdade. Então você vê, você trabalhou a vida inteira e no fim, quando você precisa de um conforto, de um carinho, sabe? Você é levado para um abrigo. Então, na segunda-feira, ou fica na rua, né? Que é e a muito gente pior. vive muito preocupado. Os abrigos fazem um trabalho muito importante. É verdade. E nós, em Alagoas, tem 23, carece demais, tá? Porque nós moramos hoje num país envelhecente. É verdade. Verdade. O mais 60 tá aí todo dia, tá certo? E a gente precisa ter isso. O Brasil não está preparado para... É a história, né, Tereza Lema? A gente precisa que haja respeito pelo idoso, pela criança, pelo deficiente, por todo mundo. A gente precisa exercer a cidadania de uma maneira diferente. O Brasil não aprendeu ainda a exercer cidadania. Não. Eu acho muito importante, eu vou dar uma dica para você, de você convidar Alexandre, que é o presidente da associação desses abrigos do estado de Alagoas. E ele é presidente daquele abrigo São Vicente de Paulo, que fica ali na entrada da Cambona. Sim. E eles têm uma banda de forró com beleza. as pessoas idosas. Você se diverte com Que eles. beleza. E eles cantam. E tá na hora. Dançam. Tá na hora. É isso aí. Entende? Então é muito importante esse envolvimento, esse mês de junho com a questão da pessoa idosa. Você tem uma promessa para fazer. Diga. Não me abandone mais. Eu agora voltei. Pode me chamar. Tereza é uma Lema, das coisas assim. Que prazer grande. Eu gosto de vir você aqui conversar com você. Que coisa boa, eu também gosto, muito. Obrigado. Muito obrigado. Querido. Não preciso nem dizer que você vai levar um beijo para a Teca, né? Não tenha dúvida, tá bom? Vou obrigado por ter vindo. Teca gosta muito. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Que coisa boa. Terminamos. Chegamos agora ao fim de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um. Aprendeu? Há muitos anos, que coisa boa. Vamos lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae está com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?